Muito bom dia, uma alegria estarmos aqui nesta manhã, neste momento tão singular que a igreja organiza, um momento de emoção, um momento para viver aquilo que nós somos, família de Jesus Cristo, uma oportunidade para reafirmar a nossa fé, trazer essa doce recordação: nós somos batizados, nós somos propriedade de Deus. E eu acolho a cada pessoa conosco nesta manhã nas palavras das senhas diárias, palavra da carta do apóstolo Tiago: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. As primícias são as nossas primeiras e melhores ofertas, assim que nós possamos continuar ofertando a Deus aquilo que é precioso: o nosso tempo, a nossa espiritualidade, o nosso convívio. A comunidade pode tomar assento. Nós estamos reunidos nesta manhã graciosa e nos reunimos em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça de celebrar este culto de confirmação, com os corações e com os lábios puros por amor ao santo nome de Deus. É muito sábia a palavra de Deus quando ela nos orienta e diz que se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, humildemente, convido a nos colocarmos na presença de Deus, reconhecendo também a nossa fragilidade. Eu convido o confirmando Guilherme Appel, que trará para nós esta palavra de oração. Amado Deus, esta manhã é especial para as nossas vidas, famílias e comunidade. É o dia reservado para a nossa confirmação e carinhosamente na tua companhia. Reafirmamos a nossa fé, somos batizados. Oramos para que esta fé, esta confiança no batismo não se apegue em nossos corações. Buscamos a tua companhia e orientação, buscamos a tua palavra, pois nem sempre houve fidelidade ao compromisso com o batismo, e muitos até nem sequer lembram-se dele. Muitas vezes deixamos os teus caminhos, a tua vontade de lado e seguimos nossos próprios impulsos egoístas e mesquinhos. Desejamos que a tua luz nos ilumine, mas vivemos afastados de ti e nos otimimos frente ao compromisso de ser luz do mundo. Confiantes e com fé inabalável, buscando estar cada vez mais perto da luz da vida, que é Cristo Jesus. Nós te pedimos ajudas diante das nossas falhas. Deus compassivo, ouça o nosso clamor. Tem, Senhor, piedade. Deus é um Deus misericordioso, ouve o nosso clamor, e diz a palavra da primeira carta do apóstolo João: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pelo ministério da igreja a mim confiado, perdão dos pecados é o que vos anuncio, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
agraciados no perdão de Deus, na possibilidade da reconciliação, da comunhão, eu convido a nós expressarmos o nosso louvor a Deus numa palavra de gratidão. Vamos cantar juntos do nosso cenário o hino 84, Te Agradeço. Senhor nosso Deus, nós sim nos envolvemos em gratidão nesta manhã, gratidão por este encontro contigo, gratidão pelo Teu Espírito Santo que nos motiva para este encontro, gratidão pela Tua palavra entre nós, a Tua voz que nos orienta, nos aconselha. Assim, amado Deus, aquieta-nos nesta manhã para que a Tua palavra, o Santo Evangelho, encontre solo firme e fértil em nossos corações. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia para nós nesta manhã, conforme relato do evangelista Lucas, o capítulo 5, os versículos 1 até 11, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas,
doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. A nossa gratidão a Deus, pois nesta manhã realiza a promessa de Jesus Cristo, pois Ele diz: céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. A comunidade pode tomar assento. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Estimada comunidade, estimados confirmandos, hoje é um dia de alegria e de celebração. É um momento para refletirmos sobre a jornada que nós tivemos até aqui, esses 2 anos de ensino confirmatório, a caminhada pelos cultos, um momento para agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas famílias que acompanharam e apoiaram vocês também neste tempo de estudo, tempo de crescimento espiritual. E foi para nós um tempo maravilhoso. As aulas do ensino confirmatório certamente deixará saudades em nossos corações. O retiro, este momento de convivência, o futebol, que certamente ainda vamos desenvolver mais um pouco, nos intervalos também no ensino confirmatório, os joguinhos ali de tênis de mesa. Nesse sentido, foi um tempo muito especial, um tempo para nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus, um tempo para nós crescermos também na comunhão, na amizade mútua. E o Evangelho traz para nós também esta palavra nesta manhã, que fala de um tempo precioso, de um tempo que é maravilhoso por contar com a companhia de Jesus Cristo. E nosso desejo, enquanto igreja, é que permaneça no coração de vocês o sentimento que envolvia também a multidão. Conforme nós ouvimos o Evangelho, a multidão apertava Jesus Cristo, se aproximavam, pois queriam ouvir as suas palavras. Pessoas que estavam sedentas pelo Evangelho, pessoas que experimentavam o fracasso, a exclusão e viam em Jesus Cristo uma oportunidade para ressignificar a sua vida. Por isso, que esse desejo não se encerre agora com a confirmação de vocês, permaneça no coração de vocês esse sentimento, essa vontade de continuar ouvindo a voz de Deus, assim como a multidão, de continuar buscando a companhia de Jesus Cristo. Afinal, nós também temos, assim como os discípulos, comunidade de fé que seguia Jesus, a multidão, nós também temos os nossos desafios, temos as nossas crises, nós também enfrentamos as nossas dificuldades. E precisa permanecer também em nossos corações esse desejo de aprender mais da palavra de Deus, ter essa sede também de estar na companhia de Jesus Cristo. E é interessante que, se nós observarmos na atualidade, multidões continuam se reunindo, mas o que é oferecido nem sempre dignifica a vida. O importante não é que uma multidão se reúna, o importante não é ter uma igreja cheia, o importante é o que está sendo oferecido para as pessoas, para as multidões. E Jesus, Ele oferece o Evangelho. E a última palavra do texto é aquilo que nos desafia, é o convite a seguir, é o convite a permanecer neste caminho com Jesus. E aí eu trago para vocês, se nós temos essa disposição, se nós temos também essa saudade, é preciso ter também saudade de Deus, saudade do nosso templo, saudade do nosso louvor a Deus. Se nós temos essa saudade, se nós temos esta vontade de ouvir
a palavra de Deus? Qual é o resultado? O que acontece na companhia de Jesus? Se nós observarmos para as nossas vidas e se nós observarmos a vida dessas pessoas que Jesus foi tocando pelo caminho, que optaram pelo seguimento, o que acontece na companhia, o que acontece com as nossas vidas no seguimento a Jesus Cristo? No texto, a experiência dos discípulos, por vezes também a nossa. Eles estavam lavando as redes. Veja que profundidade desta experiência. E eu vejo neste primeiro momento, nesta palavra, um conselho para os pais e mães. Afinal, qual é o pai, qual é a mãe que também não experimenta a exaustão, o cansaço, o desânimo, assim como os discípulos? Quantas vezes nós também estamos lavando as redes, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. E qual é a nossa reação? Amanhã eu tento. Hoje já basta. Quantas vezes nós nos sentimos também no limite? Tiro o meu barquinho do lago, vou tentar esquecer também este dia, este momento infrutífero. Encontramos, sim, estimada comunidade, pais e mães lavando as redes, apressados, inquietos, que necessitam perceber também a presença de Jesus Cristo. Há mães e pais impulsivos, negligentes diante da autoridade que lhes foi divinamente conferida. E nós, como que nós estamos assistindo? Às vezes nós estamos até promovendo. Pais e mães, esta é a nossa realidade, sendo sacrificados num esforço tremendo, trabalho árduo, altos investimentos e riscos, e o que estão colhendo e percebendo é a nossa realidade. Nós percebemos filhos cada vez mais acomodados, cada vez mais despreparados. Lançai as redes, pais e mães, é um convite à vida, um convite à confiança. Estimados pais e mães, casa, lar, família, não é apenas lugar de abrigo e provimento. Dentro da casa, de nossos lares, precisa se desenvolver aquilo que é vital para as nossas vidas, e isso a escola não ensina. O amor, é dentro de casa que nós aprendemos o que é amor, a bondade no coração, a fidelidade aos bons costumes. Lá é lugar de comunhão com Deus, de aproximação e amizade com Jesus Cristo. Sim, pais e mães, nós necessitamos da presença de Jesus Cristo que ordena: lançai as redes, lançai as redes. Confiem no processo, confiem na experiência de vocês. É necessário confiar nos conselhos, nas palavras, na sabedoria de vocês. Lançai as redes com os filhos de vocês. Invistam no relacionamento familiar. Criem memórias afetivas, criem conexões profundas, pois um dia automaticamente eles irão se distanciar, mas saberão o caminho de volta para o abrigo, para a experiência do amor e do cuidado, da bondade. Por isso, estimados pais e mães, uma palavra necessária para as nossas vidas, um desafio de Jesus Cristo. Se nós passamos pela experiência da exaustão, do cansaço, do desânimo,
Jesus Cristo está conosco na caminhada e convida: lançai as vossas redes. O que acontece, estimada comunidade, na companhia, no seguimento a Jesus Cristo? E aqui uma palavra para vocês, adolescentes, confirmandos. Qual é a reação de Simão? Uma palavra de vida para vocês, uma palavra do Evangelho que diz: sob as tuas palavras eu lançarei as redes. Um chamado à obediência. Sob as tuas palavras eu lançarei as redes. Um chamado à obediência, mas não uma obediência que quer escravizar, mas uma obediência que se relaciona com o desempenho, com renovar o ânimo, com não desistir. O Evangelho ensina que mesmo sem entender, afinal na adolescência, vocês não têm todo o entendimento, mentalmente não concordando. Qual é a resposta dos discípulos a Jesus? Nós pescamos a noite inteira, ou seja, eram pessoas experientes em pescaria, mas mesmo não compreendendo, mesmo não concordando, eles se submeteram à ordem de Jesus Cristo para lançar as redes. Mesmo assim, obedeceram à voz daquele que ama. Estimada comunidade, o que acontece na companhia, no seguimento a Jesus? Uma palavra para todos nós, uma explosão dentro de Simão, uma explosão de sentimentos, de confiança, de fé. Simão, um homem valente, trabalhador, cai de joelhos aos pés de Jesus Cristo. É aquele sentimento que o envolveu: chegou a minha vez, esta é a minha hora, que despertou nele uma confiança absoluta, muito mais do que admiração a Jesus Cristo, mas ele caiu de joelhos e teve aquela confiança absoluta que estava diante do seu Criador. A questão não é o que você sabe, a sua razão, eu faço do meu jeito. Os discípulos tinham experiência em pescaria. A questão é a fé, é esse encontro arrebatador que transforma, que reverte a sorte para uma vida, para uma nova direção. Do vazio à plenitude, as redes estavam vazias e se encheram de peixes a ponto de quase romper-se. Do fracasso ao sucesso, esta é a companhia de Jesus Cristo, esta é a oferta da salvação. A noite toda pescando e não pescaram nada. Do fracasso, da indisposição, do cansaço, da exaustão para uma nova realidade, do desespero à esperança. A questão, estimados irmãos, é ouvir e se submeter, obedecer e caminhar para a vitória. Estimada comunidade, assim como os discípulos, nós podemos ter também momentos de desânimo, momentos de exaustão, e a pergunta é se diante das nossas dificuldades nós estamos dispostos a confiar. E eu pergunto a você, qual é a área da tua vida, do teu relacionamento, da tua família, dos teus projetos e sonhos, que você recebe esta ordem de Jesus Cristo? Qual é a área
da tua vida que você submete a esta palavra de Deus: lançai as redes. O que acontece na companhia, no seguimento a Jesus, a transformação, o convite, o desafio: lançai as redes. Por isso, estimados confirmandos, que vocês vivam também nessa perspectiva. Se diante da frustração, diante do cansaço, guardem no coração este convite, pois Jesus Cristo fala também com vocês e desafia: lançai as redes, para que vocês possam colher também aquilo que Jesus Cristo tem reservado para nós: a sucesso, a vitória, a boa pescaria. E o mais lindo deste evangelho é que Jesus não nos convida para algo frustrante, para algo que é desanimador. Ele nos convida para uma pescaria, para que nós possamos também lançar as nossas redes, para que a vida entre nós continue se multiplicando. Que Deus nos guarde nesse sentimento, nesta fé. Amém. Queridos confirmandos e confirmandas, no batismo, vocês lembram do batismo de vocês? Vocês estavam lá? Lembram? Não lembram, né? Mas no batismo de vocês receberam os dons do Espírito Santo e foram chamados para serem discípulos de Jesus Cristo e andarem na sua luz. No batismo, a chama da fé foi acesa em cada coração, mas lá no batismo, os pais e as mães de vocês, os dindos e dindas de vocês, que assumiram o compromisso no lugar de vocês. Já no ensino confirmatório, entre um babalu e um pirulito, vocês foram orientados na fé, de maneira que possam vocês mesmos ser sal e luz na terra, desafiados e chamados a fazer diferença, com gestos de doação, de compaixão, de solidariedade, na certeza de que Deus está e estará sempre ao lado de vocês nessa caminhada. Hoje, aqui na confirmação, rogamos que o sim de vocês seja sincero, não mais o sim que os pais e os dindos deram, mas um sim de vocês. Rogamos que vocês continuem firmes, não desanimem, vivenciem esse chamado de fé e de testemunho e se comprometam no serviço de Deus. Eu vou pedir agora que vocês fiquem de pé e nós vamos selar esse compromisso com o Pai. Perante seus familiares e perante a comunidade, eu lhes pergunto: vocês declaram ser Jesus Cristo o único Senhor e Salvador e ser confessado e seguido? Reconhecem o batismo que receberam como único e verdadeiro?
conforme nos revela a palavra de Deus, assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E se dispõem a viver esse batismo diariamente, confessam de todo o coração a fé que se fundamenta somente na Bíblia e prometem testemunhar esta fé em todos os tempos e lugares, permanecendo fiéis à Igreja de Jesus Cristo. E agora, como é que foi o nosso ensaio? Se esta é a firme vontade do coração de vocês, digam bem alto: sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Palmas. Com esta mesma força, com esta mesma alegria no coração, eu convido a esta resposta. Quando a comunidade primitiva, as pessoas recebiam o batismo, que era a confissão de fé. Então, publicamente, vamos ouvir de vocês a confissão de fé. Vocês podem olhar para a família de vocês, para a comunidade, e vamos juntos reafirmar que nós cremos em Deus. Temos as nossas crises, dificuldades, sim, mas nós cremos no Deus Criador, em Jesus Cristo, Salvador, e no Espírito Santo, Santificador. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Yasmin Lauritzen Mioto, Cauã Lauritzen, Mateus Lauritzen. Yasmin, filha de Carlos Evandro Hellman e Laís Cristiane Lauritzen Hellman. O Cauã, filho de Fernando Lauritzen e Daniela Schlindwein. E o Mateus, filho de Luiz Henrique Lauritzen e Elaine Zimmermann. Yasmin Lauritzen Mioto, Cauã Lauritzen e Mateus Lauritzen. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Chamamos Cecília Virbe e Júlia Appel. A Cecília, filha de Carlos Guilherme Virbe e Ana Patrícia dos Santos Silva. A Júlia, filha de Jean Carlos Appel e Cleide Imhoff. Cecília Verwebe, Júlia Appel. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bernardo Becker da Rosa e João Pedro Krieger da Cunha. O Bernardo, filho de João Luiz da Rosa e Gisele Becker da Rosa, e o João Pedro, filho do André Nivaldo da Cunha e da Francine Krieger da Cunha. Bernardo Becker da Rosa, João Pedro Krieger da Cunha. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos.
Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sofia Alves dos Santos e Stephanie Santos Ferreira. A Sofia, filha do Arthur e da Janaína. A Stephanie, filha do João Paulo e da Tatiane. Sofia Alves dos Santos, Stephanie Santos Ferreiras. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fernando Dressel e Vitor Borges Pupper. O Fernando, filho do Sandro e da Mirtes. O Vitor, filho do Edevaldo e da Bianca. Fernando Dressel, Vitor Borges Pepper. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim, lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sofia Corsi Pischi, Ana Luísa Tonoli Vaz. A Sofia, filha do Loriberto e da Roselis, e Ana Luísa, filha do Valdir e da Lília. Sofia Corsi Pischi, Ana Luísa Tonoli Vaz. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim, lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Luca Zanon Gor e a Nathalie Vitória Neres dos Santos. O Luca, filho do Sérgio e da Dávilan, e a Nathalie, filha do Valdinei e da Vânia. Lucas Anão Gor, Nathalie Vitória Neres dos Santos. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Catarina Paza Miller, Alice Stelzer, a Catarina, filha do Diogo e da Jancileide, a Alice, filha do Leandro e da Juliana. Catarina Paza Miller, Alice Stelzer. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Henrique Moritz da Rocha e Guilherme Luque Appel. O Henrique, filho do Aldo e da Mariana, o Guilherme, filho do Rafael e da Ana Paula. Henrique Moritz da Rocha, Guilherme Luque Appel. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Manuela Ortmann e Ana Carolina Kuhn. A Manuela, filha do Eduardo e da Ana Cláudia. A Ana Carolina, filha do Luciano e da Fernanda.
Manuela Ortman, Ana Carolina Kim. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Valentim Germano Kretschmer e Arthur Sebold. O Valentim, filho do Marciano e da Ângela. O Arthur, filho do Giovânio e da Gisele. Valentim Germano Kretschmer, Arthur Sebold. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Maria Laura Miller, Sofia Baumgartner Blunin. A Maria Laura, filha do Marlos e da Suzana. A Sofia, filha do Charles e da Jussara. Maria Laura Miller, Sofia Baumgartner Bluning. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tá muito frio ali. Frio ali. Nicolas Doege Schlindwein e David Marion. O Nicolas, filho do Mário e da Joselaine, e o David, filho do Nivaldo e da Silvana. Nicolas Doege Schlindwein, David Marion. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Luca Dognini e Guilherme Iudi Tokunaga Krutch. O Luca, filho do Cleiton e da Daisy. O Guilherme, filho do Adelmo e da Marli. Luca Dognini, Guilherme Iudi Tokunaga Krutz. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz seja contigo. Paz permaneça contigo. Guilherme Krieger Corrente. Lucas Miguel Gonçalves de Moraes. O Guilherme, filho do Rodrigo e da Graciela. O Lucas, filho do Rodrigo e da Leilane. Guilherme Krieger Corrente, Lucas Miguel Gonçalves de Moraes. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E os irmãos Joaquim Cardoso e Daniel Cardoso Filho. Filhos de Daniel Cardoso e Ana Carolina. Joaquim Cardoso, Daniel Cardoso Filho. Que a paz do Deus Todo-Poderoso permaneça com vocês e ilumine todos os seus caminhos. Assim, lhes abençoe e guarde na fé, na esperança e no amor o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A paz permaneça contigo. A paz permaneça contigo.
Bom dia, comunidade, bom dia, confirmandos. Hoje a igreja está realmente lotada e é muito bom ver isso. O meu desejo para vocês, a gente já conversou dia 31 de outubro no culto da Reforma, e eu perguntava para eles, comunidade, se eles sabem os 10 mandamentos, e a coisa ficou meio assim. Aí eu disse, então, pelo menos o resumo dos 10 mandamentos. E aí qual era? Vocês lembram? Amar a Deus e ao próximo. Esse era o resumo. E hoje eu quero dizer para vocês, comunidade e confirmandos, nós só conseguimos amar quando nós sentimos o amor de Deus. A palavra diz em primeira carta de João, que diz assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar quando nós sentimos o amor de Deus por nós, porque nós não merecíamos esse amor, que nascemos em pecado. Mas Deus nos amou, Deus teve propósito com cada confirmando, com os pais. Deus deu a vocês, pais, esses presentes, para vocês educarem, para vocês ensinarem e ensinarem a palavra. E eu digo para vocês que quando vocês chegarem na idade dos avós, na minha idade, eu tenho uma frase que eu digo sempre, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus na minha vida. Vocês estão no comecinho da vida, vocês têm ainda muita coisa para aprender. Dizia no culto da Reforma, que vocês tiveram bons mestres, Otaviano, lembro do Urbano, que foi também orientador, e o pastor Edélcio. Foram bons mestres, mas o mestre Jesus, esse vai continuar com vocês. E vocês vão continuar aprendendo da palavra, aprendendo da Bíblia. Estava lendo, quando eu estava entregando a certidão de confirmação, os versículos que eles escolheram. Insistam com seus filhos, com seus netos, para que eles lembrem do versículo, né? Antigamente eu sei que cada confirmando lembrava, eu usei esse versículo no dia da minha confirmação. E insistam com esses confirmandos, para eles lembrarem também desse versículo, para que faça parte da vida deles. E o meu desejo, e a minha oração, é que o Senhor nunca largue da mão de vocês, e que vocês nunca larguem da mão também de Jesus Cristo. Deus os abençoe, Deus abençoe vocês, pais, padrinhos, avós, família, e que todos possam ter um dia agradável hoje junto com os nossos confirmandos. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Amém. Convido para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo alimento que diariamente está sobre as nossas mesas. Tua generosidade é real em nossas vidas. Pedimos que abençoe estas ofertas, parte das bênçãos recebidas. Rogamos que assim como as espigas que estavam dispersas pelos campos, e assim como as videiras que estavam dispersas pelas colinas, reuniram-se no pão e no vinho sobre a mesa, estejamos nós também reunidos, desde os confins da terra em teu reino. Por Jesus Cristo nosso Senhor, estimada comunidade, o Senhor esteja convosco. Elevai os corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: celebramos a presença real de Jesus Cristo entre nós. Jesus Cristo que esteve com os seus naquele momento no barco,
desafiou a lançar as redes, é o mesmo Cristo que se faz presente entre nós e também nos desafia para este momento de comunhão, pois nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que o comerdes, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, após cear, nosso Senhor tomou também o cálice, rendeu graças e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Neste convite à nova vida, à comunhão, a lançar as redes, convido a nos unirmos, não apenas entre nós, mas a toda a cristandade na terra, quando juntos oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado. O poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Vinde, pois tudo está preparado. Quem faz o convite é o próprio Cristo. E ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eis o convite, eis a oferta de Jesus Cristo para as nossas vidas. Eu convido na sequência, para o momento de comunhão, a celebração da ceia com os nossos confirmandos, e antecipo: cada pessoa que está conosco nesta manhã é bem-vinda à mesa do Senhor. Venham participar conosco, pois quem faz o convite é o próprio Cristo,
A ceia, ela não pertence a nenhuma igreja. A ceia é de Jesus Cristo. Então, cada pessoa cristã venha e se sinta na liberdade de participar conosco. E eu convido, nesse sentimento, para nós cantarmos do nosso cenário o próximo hino, o hino 06, Aqui Você Tem Lugar. A comunidade pode tomar assento e os confirmandos podem se dirigir à mesa do Senhor. Convido na sequência para nós cantarmos do nosso cenário o hino 280. Em gratidão nós chegamos a Ti.
convido, assim como nós estamos, para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por este tempo especial para experimentarmos também da Tua presença. A Tua companhia modificou a vida de tantas pessoas e nós cremos que no comer do pão e no beber do suco da videira, nós também podemos transformar as nossas vidas, a nossa realidade. Assim, amado Deus, obrigado pela comunhão que nos ofertas. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos envolvemos nesta alegria profunda nesta manhã. Como é gracioso recordar o nosso batismo, como é especial saber que nós somos batizados, selados, nós pertencemos a Ti, amado Deus, nós não pertencemos a este mundo com as suas forças contrárias à vida. Assim, amado Deus, que possamos guardar na memória este momento de reafirmar a fé no batismo, a confirmação, que cada adolescente faça, sim, deste dia um dia memorável, para que neste universo com tantas ofertas não sejam confundidos, mas tenham essa recordação, esta firme lembrança pela fé. Nós somos batizados, nós somos propriedade de Deus. Que esta palavra, que esta confiança possa nos inspirar para esse convite que Cristo nos faz, para lançar as redes, para vencer o desânimo, para vencer as forças da maldade que sim, nos assediam também, para que nós possamos responder com fé, com confiança, e que o milagre da vida também se realize entre nós e em nossas famílias, que nós também tenhamos esta experiência dos discípulos de Jesus Cristo, redes cheias, assim, que a nossa família seja uma família também de redes cheias, cheias da bondade, cheias do amor, da paciência, da tolerância, do cuidado e principalmente do perdão, para que a vida possa ser reconstruída. Permita-nos, amado Deus, a seriedade para olhar para a vida, aquilo que nos foi conferido, a paternidade, a maternidade, o cuidado exemplar com os nossos filhos e filhas. Permita, Senhor, a cada adolescente este olhar sincero e perceber que ele está envolvido em amor, um amor que quer cuidar, um amor que precisa também, a partir da voz, da experiência, de obediência, uma obediência que não quer aprisionar, mas que quer libertar, que quer levar a bom termo, a bom êxito, seus sonhos e seus projetos. Guarde, Senhor, em nossos corações essa atitude de Simão, esta explosão, uma explosão de fé, de confiança, quando na presença de Jesus Cristo. E lembra-nos, amado Deus, Tu continuas querendo falar conosco e a Tua voz é necessária. Nós precisamos sim da reunião da comunidade, da reunião de fé, para que a Tua palavra continue sendo anunciada a cada coração e promovendo a restauração necessária. É o que pedimos a Ti, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Invocamos a bênção de Deus para que o Deus da vida, que nos permitiu esta manhã graciosa, ensolarada, iluminada, esteja com vocês ao longo deste dia, quando vocês celebram em família este momento tão especial. Então, que vocês também não percam o foco ao longo deste dia e que esteja no coração, nos ouvidos de vocês, este convite que Cristo faz: lançai as redes, para que a vida continue se multiplicando. E nós nos despedimos
neste grande ensaio, invocando a bênção de Deus, nas palavras do hino 299. Assim continue nos guardando e abençoando até o nosso próximo encontro. O Deus da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vão na paz de Cristo e continuem servindo ao Senhor com alegria. E qual é o convite que Ele nos faz? Qual é o convite? Lançai as redes. Vão na paz de Cristo, um bom domingo, bom momento de comunhão familiar.